Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um tema muito legal, que acho que vai ajudar muita gente. Vou começar aqui com vocês. Então, bom dia a todos que estão aqui. É um prazer tê-los aqui no meu perfil, na minha live. É uma live meio que no finzinho das férias, né, de muita gente. E aí eu acho que é um tema que pode ajudar todo mundo a começar um semestre de uma forma mais tranquila, de uma forma mais engajada, né, pessoal? Então, o tema da live hoje é a relação das inteligências múltiplas com o sucesso nos estudos, que é uma coisa que eu falo muito aqui no meu perfil, converso muito sobre isso com os meus alunos, então eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui hoje, tá? Então, assim, ainda estou dando uns minutinhos aqui para o pessoal entrar, mas acho que agora ficou o celular. Mas é isso, gente. Então, novamente, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. São todos muito bem-vindos aqui. E para todos que estão assistindo depois também, que vão ver essa aula gravada em alguma plataforma digital, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ao meu Instagram. E aqui a gente conversa, né, sobre educação, sobre metodologias de estudo, sobre formas de melhorar o seu estudo se respeitando. Né? Então, esse aqui é um canal, gente, onde eu ajudo universitários da área de saúde especificamente, né, que é a área que eu trabalho, a entender como pode ser prazeroso estudar, como pode ser bom a gente estudar, como a gente consegue estudar de uma forma que nos traga prazer e efetividade, no final das contas. Né? Porque quando a gente consegue usar nossas inteligências, as nossas potencialidades ao nosso favor, a gente está ali fazendo um processo de como se fosse um carinho no nosso cérebro, né? Então, essas potencialidades, elas estão dentro da gente, então eu ensino aqui os meus alunos a usar as suas potencialidades, se respeitando, se conhecendo, e assim eles conseguem alavancar os seus estudos. Eles conseguem, então, seguir o seu caminho de uma forma mais consciente. Então, basicamente, eu ensino os meus alunos a como estudar melhor, de uma forma específica que funcione para cada um deles. Né? Afinal das contas, gente, quando a gente vê que o outro está fazendo alguma coisa, está dando certo para ele, e tenta empregar para a gente, às vezes não dá certo para a gente. Por quê? Porque nós somos únicos. Então, é muito importante que a gente se conheça e conheça o nosso perfil para que a gente consiga, então, caminhar aí mais livre, né? Caminhar mais tranquilo e conseguir aí uma resposta melhor dos nossos estudos, né? No fim das contas. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiane, sou mais conhecida por todos os meus alunos por Cris Bernardes. Eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado, tenho doutorado, trabalho na área da educação há mais de 15 anos. E hoje eu sou professora titular da Universidade, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás, fica em Anápolis. Só que, paralelo ao meu trabalho dentro da universidade, eu tenho um projeto específico onde eu trabalho com consultoria e mentoria acadêmica, onde eu ensino os meus alunos a estudarem usando as suas potencialidades, né, se compreendendo, se entendendo e usando tudo isso a seu favor para conseguir um melhor resultado nos seus estudos. Eu vi que já entraram aí alguns alunos que já trabalharam comigo, né, aqui na nossa live. Eles estão sempre por aqui, estão sempre dando um oi. Fico muito feliz de encontrá-los aqui. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre um dos pilares do meu projeto, que é um dos pilares que eu utilizo para conseguir, então, um bom resultado junto com os meus alunos, que é a inteligência múltipla, né? Que é a teoria das inteligências múltiplas. Onde isso encaixa, assim, no que a gente conversa, né? Como que isso chega para mim, para os meus alunos? Não sei se vocês já se identificaram com isso, mas você já teve aquele colega que a pessoa consegue sentar e fazer aquele mega resumo, né? Você olha assim, a pessoa, ela quase traduziu o livro, é uma coisa impressionante, né? Você olha para ela e fala assim, gente, olha aqui, olha esse resumo dela. Aí você vai conversar com outro colega seu, o caderno dele é cheio de esquema, é cheio de mapa mental, é cheio de várias coisas ali, né, que remetem aí a coisas visuais, né, que chamam a atenção. Aí você vai para sua casa toda animada, você falou, nossa, meu amigo estuda, dá super certo, eu vou fazer igual a ele. Aí você senta para fazer um resumo.
Pois é, não sai. Aí você senta para fazer um mapa mental. Você olha para aquele mapa mental na sua frente ali, faz as bolinhas, faz os desenhos, separa aquele monte de caneta e não dá certo. Você não consegue. Gente, por quê, né? Por que isso acontece? Né? De onde vem isso? Mas, né, para além disso, o que isso causa na gente? Porque normalmente, quando um aluno começa a tentar estudar de uma forma que esteja relacionada à forma do outro estudar e ele não consegue, porque nós temos esse costume, né, de modelar as pessoas. A gente olha uma pessoa que está tendo sucesso em alguma coisa e pensa assim: poxa, eu quero tentar fazer igual a ela, porque se ela faz e dá certo, vai dar certo comigo também. E aí não dá certo. Normalmente, quando isso acontece, a gente não para pensar, será que esse método é para mim? Normalmente, o que a gente para pensar nesse momento é um pensamento de julgamento sobre nós mesmos. Nós paramos para olhar e pensamos, poxa, acho que eu não sou tão bom quanto o meu colega. Poxa, parece que eu não sou tão capaz quanto ele de fazer as coisas funcionarem. E é aí que entra aquela crença limitante, né? Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu devo ser burro. Não é possível, né? Não, ele é tão inteligente, ele consegue fazer isso de uma forma tão tranquila e eu não consigo, então o problema é comigo. E já começa a trazer tudo isso, né? Começa a trazer essa angústia de eu sou capaz, né? Eu não sou capaz, na verdade. Né? O que tem comigo de errado que eu não consigo fazer igual meu colega faz? E essas crenças, elas acabam nos levando para um local de muito sofrimento. E, na verdade, pessoal, esse local de sofrimento, ele está ali porque nós temos uma visão social do que é ser inteligente e do que não é ser inteligente. E, nesse momento, a gente desrespeita as nossas características pessoais, de habilidades, capacidades, competências. Né? Então, eu recebo muitos alunos, né? Eu atendo alunos de consultoria que chegam para mim e falam: nossa, eu estudo muito, muito, muito e eu vou mal na prova. O meu colega não estuda nada e ele vai super bem. O que está acontecendo? A real, gente, é que você não vê ele estudar porque a forma que ele estuda é diferente do que você acredita que é a forma correta de estudar. E pode ser que a forma que você estuda também não seja a forma correta de você estudar, por isso que os seus rendimentos não estão sendo tão bons. Outra coisa que eu recebo muito também dos meus alunos, né? Teve um aluno que chegou para mim e falou assim: nossa, eu estudo, eu faço a prova, ou até que eu vou razoavelmente bem, mas depois eu não lembro mais nada. Some tudo da minha mente. Por que será que isso some da mente da pessoa assim? Né? Será que some mesmo? Será que ele realmente estudou? Ou ele só estava ali presente naquele momento tentando gravar alguma coisa para poder fazer a prova? Então, tudo isso chegam, né? Chegam até a gente, assim, de uma forma que nos traz uma crença de que a gente tem uma capacidade menor que a das outras pessoas. E isso é um problema, gente, porque isso vai criando na gente como se fosse um bloqueio, sabe? A gente começa a pensar, poxa, estudar não é para mim. Poxa, talvez fazer esse curso não seja para mim. Eu não sou bom o suficiente para esse curso. É aí que a coisa tem que parar. A gente tem que parar e raciocinar. Então, já que é para parar, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, manda essa live para os amigos de vocês, para aquele seu amigo que vive reclamando, que não está conseguindo estudar direito. Manda para o seu pai, para sua mãe, para eles entenderem por que tem um filhozinho que estuda de um jeito, tem o outro que estuda lá só lendo, o outro estuda vendo um vídeo aula, o outro estuda escrevendo. É bom também os pais entenderem isso, que cada filho funciona de um jeito, né? Vocês entenderem aí que cada um funciona do jeito. Então, espalha essa live aí, gente, que eu acho que isso aqui é um material que pode ajudar muita gente a, inclusive, a viver melhor, né? É uma coisa interessante para o estudo. Mas já que o tema da live é falar sobre as inteligências múltiplas, eu vou falar um pouquinho para vocês o que são essas inteligências múltiplas, né? O que é essa teoria? Essa teoria das inteligências múltiplas, ela foi desenvolvida lá na década de 80, né, por um estudioso de Harvard chamado Howard Gardner. O Howard Gardner começou a observar que eles usavam uma forma de avaliar a inteligência, que era então o famoso teste de QI. Quando ele olhou esse teste de QI, ele viu que tinham pessoas que tinham habilidades muito elevadas para fazer certas coisas e outras não tinham tantas habilidades, né, para fazer outras coisas, né, às vezes as mesmas coisas. Então ele olhava isso e via assim: poxa, por que fulano é tão bom em matemática? Ele vai tão bem em matemática, ele tem a mesma idade da outra criança e essa outra criança não vai tão bem.
Por que os estímulos são tão semelhantes e as pessoas respondem tão diferente? E ele começou a observar isso. Ele começou a observar que, na verdade, as pessoas desenvolviam habilidades diferentes a depender dos contextos, né? Então, a Van está aí falando, passei muito por isso. Acontece muito isso das comparações. Por quê? Por mais que as pessoas convivam nos mesmos ambientes, por mais que as pessoas estejam recebendo os mesmos estímulos, os contextos pessoais e internos são muito diferentes dos outros. A forma com que você interpreta e interage com o mundo é muito diferente da pessoa que está ao seu lado, é muito diferente do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, dos seus colegas. É tudo muito diferente, isso é tudo muito pessoal. Então, nesse momento, o Gardner começou a observar e começou a ver que, na verdade, as pessoas tinham habilidades diferentes a depender do contexto em que elas viviam e a depender dos seus contextos biológicos mesmo, dos seus contextos pessoais de desenvolvimento biológico, né? Como que isso aparecia ali. Então, ele começou a observar algumas características para definir principalmente o que era inteligência. Né? Então, o que são essas características? Ele começou a ver que as pessoas tinham um desenvolvimento matemático maior, um desenvolvimento linguístico maior, um desenvolvimento musical maior, uma capacidade de se relacionar com os outros maior. E ele começou a ver que isso aumentava e diminuía em relação a algumas pessoas. Então, por exemplo, se eu me esforçar muito em fazer cálculos, em ir atrás de desenvolver uma habilidade matemática, eu vou conseguir desenvolver? Então, ela é desenvolvível. Então, isso é uma inteligência. Se eu começar a ler bastante, será que eu vou desenvolver a capacidade de leitura, a capacidade de compreensão de língua escrita, de língua falada? Vou conseguir. Então, isso é uma característica específica minha que pode ser desenvolvida. Então, é uma habilidade, é uma inteligência. E ele começou a fazer esses testes para ver o que eram habilidades desenvolvíveis. Outra coisa que ele observou também, essas habilidades, a gente tem pessoas no mundo que fazem elas bem demais, porque nós temos os famosos gêniozinhos, né, gente? Então, são aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas de uma forma muito simples para eles, né? Ou seja, eles têm essa característica, eles têm essa capacidade de conseguir fazer isso de uma forma muito tranquila. Então, ele começou a ver que isso eram características de inteligência. Então, foi aí que o Gardner começou a observar que as pessoas tinham múltiplas habilidades. Algumas eram mensuráveis e outras ele ainda não conseguia mensurar. Então, a princípio, ele começou a observar que existiam 7 habilidades muito bem mensuráveis, né? 7 inteligências muito bem mensuráveis. Foi aí que ele trouxe a teoria das inteligências múltiplas. Elas são, né, as 7, a lógico-matemática, a linguística, a sinestésica corporal, a musical, a visual, a interpessoal e a intrapessoal. Então, assim, eu vou falar muito por cima aqui para vocês o que são elas, porque nós vamos ter novas lives. A gente vai fazer aqui uma série de lives falando especificamente dessas inteligências e como utilizá-las, né? Como a gente utiliza ela, quais são os perfis de estudo mais comuns. Vocês vão entender mais para frente que não basta saber isso, mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui também. É o seguinte, a linguística é a capacidade de se expressar pela linguagem escrita e falada, que é o que a gente vê, né? Repórteres, professores, pessoas que trabalham com discursos, né, que escrevem discursos, escrevem livros, são pessoas que têm uma característica, uma inteligência linguística muito bem desenvolvida. A lógico-matemática é a capacidade de entender o raciocínio lógico e os cálculos matemáticos relacionados com esses raciocínios lógicos. Então, são os grandes matemáticos, o pessoal que gosta das contas, o pessoal da engenharia, né, essas pessoas, elas têm essa habilidade lógico-matemática muito bem desenvolvida. Quando a gente pensa no teste de QI, gente, o que o teste de QI mede? E por que o Gardner começou a questionar o teste de QI? O teste de QI, ele mede basicamente uma parte dessas duas inteligências, que são linguística e lógico-matemática. Inclusive, muito mais da lógico-matemática do que da linguística. Então, ele começou a pensar, por que eu vou julgar as pessoas por essas duas características só, sendo que eu tenho uma gama de pessoas que está por aí e que tem outras habilidades que são muito boas e que não aparecem. Então, foi aí que ele começou a observar que nós temos pessoas que têm uma capacidade musical muito alta, né? Então, são as pessoas que têm a capacidade de compreender tons diferentes, compreender tons de voz diferentes, compreender variações, né, musicais, notas, até variações de onda, né? De olha, isso está mais alto, mais baixo, mas na questão do grave, do agudo, ele viu que pessoas tinham essa facilidade. A questão do desenvolvimento sinestésico corporal. Nós temos aí grandes atletas, né? Grandes atletas mesmo, tipo Michael Phelps, que tiveram avaliações
institucionais de inteligência que trouxeram a eles resultados de déficit de inteligência, mas o cara me ganha sei lá quantas medalhas na Olimpíada. Como assim a pessoa, ela é considerada de uma pessoa de baixa inteligência e ela consegue ter uma estratégia para conseguir ganhar isso, né? Outra habilidade que a gente tem aí é a visual. Então, nós temos pessoas com baixíssima escolaridade, pessoal, que têm uma habilidade visual absurda, que fazem artes maravilhosas. Então, ela não está relacionada exclusivamente ao estudo. Essa pessoa tem essa habilidade, ela tem essa inteligência. Você já viu aquela pessoa que chega num lugar e sabe exatamente quantas coisas vão caber ali dentro, sabe quanto de líquido cabe num vidro? Essas pessoas, elas têm uma habilidade visual muito boa, né? Além dessas habilidades todas, né? Então eu falei da lógico-matemática e linguística, sinestésico corporal, musical e visual. Nós temos duas que estão relacionadas a interações. Então nós temos a intrapessoal, que é uma capacidade de compreender as nossas próprias necessidades, é uma capacidade de compreender o que a gente precisa, e a interpessoal. Nós vemos aí grandes líderes que não tiveram realmente nenhum tipo de estudo, e são pessoas que lideram populações, né? Como que essas pessoas têm essa habilidade? Isso é um tipo de inteligência. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser mensurada. Então, a gente tem essas 7 inteligências muito bem desenvolvidas. A questão toda, gente, é a seguinte. Como que isso se relaciona com a sua forma de estudar? Se você é uma pessoa mais linguística, você vai se dar muito bem lendo um livro. Mas se você é uma pessoa lógico-matemática, ler para você pode ser um fardo. Você, a hora que está lendo, você sente aquilo ali como algo muito pesado e muito difícil de ser feito, né? Então, como transformar, como visualizar ali? Poxa, meu ponto forte é o lógico-matemático, é a visão lógico-matemática. Como realizar uma leitura utilizando a minha inteligência lógico-matemática ao meu favor? Tem como a gente fazer isso? Tem um método específico para isso. Então, quando a gente fala em relação ao que a nossa inteligência, desculpa, a gente tem que entender que o seu cérebro foi desenvolvido, né? Você desenvolveu essa inteligência automaticamente, de acordo com uma capacidade de desenvolvimento do seu cérebro. Ou seja, quando você faz coisas compatíveis com essa inteligência, o seu cérebro fica feliz. E é importante que a gente entenda que isso não está relacionado só ao estudo. Até as séries que você assiste, os filmes que você busca, os esportes que você pratica, as pessoas que você convive, elas conversam com essas habilidades, né? Elas se interagem com essas habilidades. É por isso que tem pessoas que se dão tão bem, outras não se dão tão bem, não tem tanta afinidade. Por quê? Tá aí, ó, tá numa característica pessoal, né, dessas habilidades que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, gente, o importante é quando você estuda usando essas inteligências, o seu cérebro fica confortável. E é aí que é interessante que você vai aprender com mais facilidade, você vai gravar com mais facilidade, e aí você vai entender qual é a característica específica de você. Então, tem alunos que chegam para mim e falam: nossa, eu pego aquele livro de fisiologia, o Tratado de Fisiologia do Gaito, eu não consigo ler aquilo. Por que que não consegue ler? Porque ele é extremamente literal, né? Ele é redundante, ele repete, ele fala, e ele explica, e ele volta no tema. Então, quem tem uma visão mais lógica vai ter mais dificuldade. Mas ela consegue ler aquele livro. Como? Com a tática certa, com o método certo. Tem pessoas que têm uma capacidade visual muito grande. Como que essas pessoas podem olhar para um livro extremamente teórico e conseguir traduzir aquilo? Tem uma forma de se traduzir isso. Então é isso que eu faço, né? É isso que eu gosto de trazer para os meus alunos, mostrar para eles que eles podem usar essas habilidades, sim. Eles podem desenvolver outras habilidades, outras inteligências? Podem também. Mas eles precisam desenvolver essas inteligências? Às vezes precisa desenvolver uma ou outra, mas tem um método fechado para fazer isso? Será que eu não posso usar todas as inteligências que eu já tenho para conseguir desenvolver habilidades novas? Posso fazer isso também. Então, tem como fazer isso, pessoal. Tem como ficar mais confortável, sendo quem você é, com as características que você tem, para conseguir, então, um resultado positivo nos seus estudos. Tá bom? Então, gente, existem várias formas da gente fazer isso, né? Da gente compreender quais são as nossas inteligências, como interagir nesse processo todo. O que eu vejo de mais comum acontecer, que chega muito para mim, dos meus alunos. Eles entram na internet, escutam a teoria das inteligências múltiplas, vão na internet e buscam testes. Ah, eu quero saber qual é a minha inteligência, né? O que eu sou? Eu sou lógico-matemático? Eu sou linguístico? Gente, para começar, vocês são tudo. Todo mundo tem um pouquinho de cada uma delas. Todo mundo tem essas inteligências.
O Gardner trouxe na primeira teoria dele 7. Depois foram acrescentadas mais 2, né? A existencial, o existencialista e a naturalista. Mas todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. Nós vamos ter, na verdade, 2 ou 3 que são predominantes. Mas será que basta eu ir na internet, pegar um teste e verificar qual é a minha inteligência predominante e depois voltar para a internet e pegar lá qual a metodologia que eu quero, né? Qual metodologia está associada a essa minha inteligência? Simplesmente aplicar essa metodologia? Isso é o que todo mundo está fazendo. Isso é o que todo mundo está tentando fazer todo o tempo. O que acontece primariamente? A pessoa faz isso, aí ela aplica essa metodologia. No início ela acha que tem alguma coisa ali que está dando certo, outras não estão dando tão certo. E o que ela faz? Ah, parece que não é bem assim não. Acho que esse teste deu errado. Gente, não é o teste que deu errado. A questão toda é que a gente precisa entender que, por mais que eu seja, por exemplo, linguística, eu não sou igual a outro linguístico. Por quê? Porque a minha personalidade é diferente. As minhas características comportamentais são diferentes. O meu contexto todo é muito diferente da outra pessoa. Então, pessoal, o que eu faço, né, com os meus alunos na minha consultoria? Eu mostro para eles como eles funcionam, mas não como eles funcionam especificamente relacionado às inteligências, como eles funcionam num todo, junto com todas as inteligências deles. Como que as inteligências deles conversam com a personalidade dele? Como que a personalidade dele se manifesta nas inteligências dele e como as inteligências dele têm uma relação direta com a personalidade dele e como usar isso a favor dele. Então, pessoal, não basta a gente ir na internet, pegar lá um testezinho específico e descobrir, né, o que eu sou. Primeiro, porque às vezes esses testes eles vão trazer características tão gerais para a gente, né? Então, eu tive um aluno de consultoria que ele foi muito interessante. Ele era uma pessoa que amava esportes, ele ama esportes, né? Ele faz muito esporte, ele vai atrás, e ele gosta de estar na academia. O pessoal vai muito pro... Desculpa, gente, é rinite. O pessoal vai muito pro intermédio, né? E ele gostava de ir pro intermédio, ele gostava de jogar todos os jogos, tal. E aí eu fui fazer o teste dele e fui conversando com ele, comecei a perceber que, na verdade, né? Quando a gente pensa assim, uma pessoa que gosta muito de esporte, vai para academia, faz um monte de coisa. Eu pensei, a inteligência principal dele aqui parece que é sinestésica corporal, né? A priori, né? Antes de fazer toda a avaliação dele. Aí comecei a fazer entrevista com ele, comecei a avaliar as características dele, comecei a ver que tinha alguma coisa diferente ali. Comecei a ver que, na verdade, ele gostava muito de ficar em grupo, e quando ele praticava esporte, o esporte que ele mais gostava era individual. Comecei a ver isso, assim, comecei a olhar, falei, gente, tem alguma coisa diferente aqui. O que eu fui descobrindo no processo dele? Ele era uma pessoa extremamente interpessoal. Ele tinha uma capacidade de comunicação altíssima, ele gostava de interagir com as pessoas. Então, os esportes que ele jogava em grupo, as interações dele em grupo não eram pelo esporte, eram pelo grupo. Então, na verdade, na hora que eu fui montar todo o processo de estudo dele, o processo de estudo dele não estava baseado exclusivamente no sinestésico corporal como inteligência primária, mas primariamente com a interação, com a interpessoalidade. Então, eu consegui mostrar para ele que a interação para ele ali no processo era muito importante e a gente conseguiu desenvolver um método específico para isso. Mas como que eu consegui ver isso? Avaliando vários fatores dele, não só o teste de inteligência. Então, pessoal, você quer fazer o teste de inteligência? Pode fazer, o teste é livre, ele está aberto na internet para várias pessoas. Mas só ele, sozinho, ele vai te dar todas as ferramentas necessárias? É possível que não. Então, tem a mãe de uma aluna minha falando, que legal. Realmente, assim, eu atendi a filha dela, é uma menina muito esforçada, muito estudiosa, e ela queria ver isso, sabe? Ela queria entender como as coisas estavam funcionando. E é interessante, uma coisa que eu acho muito legal. Quando as pessoas entendem como elas estão funcionando, quando elas entendem como que o processo delas funciona, né, como o processo todo funciona e como as inteligências dela conversam, elas ficam mais felizes com aquilo, porque elas começam a ver que elas se encaixam dentro delas, sabe? Elas começam a ver assim, peraí, parece que eu não sou tão
Porque a gente sempre tende a pensar, né? Nossa, parece que eu não tá dando certo, né? Parece que eu tô tentando e as coisas não estão caminhando. Aí quando elas veem que, na verdade, são ajustes que vão sendo feitos, são compreensões que tem que acontecer, né? Como eu funciono, como que as coisas acontecem comigo, como a minha mente funciona. Quando elas entendem isso, elas se libertam e elas funcionam muito melhor, gente. Elas se respeitam e as coisas caminham. E foi o caso aí da filha da Gláucia. Né, foi um caso muito legal, que ela está comigo ainda, ela é minha aluna, então eu acompanho ela e foi realmente uma evolução muito bonita que eu vi dela. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é isso, é que sim, saber as suas inteligências é uma coisa muito legal e muito importante, mas só saber as inteligências não vai te dar todo o material necessário, né? Só essa informação não vai fazer com que você consiga caminhar com a metodologia que a gente tem aí na internet hoje, né? Se forçando a usar metodologias que não se encaixam com você. Então, é importante que você se compreenda, se entenda e tenha uma visão do que é importante para você também na sua vida. Porque muitas vezes, gente, na minha consultoria é impressionante. O aluno chega achando que eu vou mandar um método para ele de estudo. E a hora que eu vou estudando o perfil do aluno, eu vejo que, na verdade, o que falta nesse aluno, às vezes, não é método, é propósito. Como ele não sabe por que ele está ali, como ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, ou de onde vem o estímulo para ele fazer aquilo, ele não tem propósito. E isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos de propósito. O nosso cérebro ele tem uma tendência muito grande a economizar energia. Então, se o seu cérebro começar a ver que você está fazendo uma coisa sem razão, sem motivo, sem propósito, o que ele faz? Ele elimina. Por que ele pensa? Poxa, gasto é desnecessário de energia. Por que eu estou gastando essa energia toda para fazer isso se eu nem sei para que eu estou fazendo isso? Então, ele começa a observar isso. E na consultoria eu consigo perceber isso no aluno. Eu consigo fazer com que ele tome consciência disso e visualize qual é o seu propósito. O que ele quer com tudo aquilo? Aquele curso é o que ele quer mesmo? Sim, muitas vezes é o que ele quer mesmo. Mas por que ele quer aquilo? Ele quer aquilo porque ele ouviu a vida inteira que ele queria aquilo? Ou ele quer aquilo porque tem a ver com ele? Onde aquilo conversa dentro dele? E às vezes tinham alunos que chegavam para mim e falavam, eu acho que não é o curso que eu quero. Quando eu mostrava para ele todo o perfil interno dele e ele conseguia ver qual era o propósito dele de vida, ele via sim que aquele curso encaixava no propósito dele de vida. E aí era assim, gente, um foguete, a pessoa mudava completamente a sua forma de interagir. Eu tenho um aluno do Paraná que é muito interessante. Ele se achava esquisito, né? As pessoas iam estudar e ele falava assim, Cris, eu não gosto de estudar em grupo, eu não gosto de estar com essas pessoas, eu não gosto de estar ali, me irrita. E aí todo mundo achava ele chato e falava assim, nossa, é chato, você não quer estudar com a gente. E ele ficava super intrigado. E ele veio falar comigo. E eu montei o método dele, expliquei para ele por que ele não gostava de estudar em grupo. Só que olha que interessante, ao longo do tempo, ele começou a ver que talvez estudar em grupo fosse bom para ele. Olha como a mudança de visão e a mudança ali do propósito do estudo em grupo fez com que ele conseguisse incluir uma ferramenta importante do estudo dele sem obrigação de fazer aquilo. Ele não se sentia mais obrigado a estudar em grupo junto com a namorada e com os amigos. Ele começou a entender que ele podia estudar no grupo ali para atender um propósito interno. E isso trouxe para ele uma liberdade, isso trouxe para ele uma intenção positiva que fez com que ele conseguisse fazer aquilo sem sofrer. E isso passou a ser um hábito para ele que não trazia sofrimento mais, como trazia anteriormente. Então, gente, tem muita coisa legal. Eu tenho uma aluna muito interessante que quando eu expliquei para ela o método dela, ela é extremamente tímida, um dia ela chega para mim e fala assim, você me explicou algumas coisas, eu comecei a entender e realmente eu fiz uma coisa diferente essa semana. Eu falei, o quê? Ela é super tímida, gente. Ela não gostava de se expor de forma alguma. Eu resolvi dar uma aula na liga. Gente, meu queixo deu até uma caída, assim, na hora. Porque, assim, ela não gostava de se expor. Ela era minha aluna de tutoria e não gostava de se expor. E, de repente, ela foi lá e deu uma aula porque ela quis. Porque aquilo fez sentido para ela, dentro das características dela. Ela não deixou de ser uma menina mais introvertida, mais calada. Não, ela observou qual era a conversa que estava existindo ali, né? O que aquilo trazia para ela, qual importância ela colocava naquilo, e ela conseguiu fazer. Então, eu acho que o conhecimento das inteligências e o conhecimento de como a sua personalidade funciona, né, como as suas características internas conversam, é muito importante. E a gente tem que respeitar isso. A gente tem que saber que só um teste vai trazer para a gente algumas informações. Quando a gente analisa tudo junto, né, numa entrevista minuciosa, a gente observa todas as características que aquela pessoa tem, a gente consegue então mostrar para ela
que tá tudo bem ela funcionar daquele jeito, que tá tudo certo, que não existe um modelo perfeito de funcionamento e que quando a gente consegue respeitar a nossa forma de estudar, a nossa forma de viver o mundo, a nossa forma de avaliar o mundo, né, dentro de contextos positivos, tá, gente? Vamos pensar bem assim, a gente tá falando aqui de contextos positivos de avaliação do mundo e de vivência com o mundo, de interação com o mundo. A gente consegue, então, se respeitar e trazer resultados positivos, no final das contas. E é isso que eu gosto, né? Que é nesse embasamento que eu trabalho, autoconhecimento, autorrespeito, porque aprender a estudar também é um processo de autoconhecimento, é um processo de autorrespeito e é um processo, assim, de individuação, onde você entende que você não é todo mundo, como já diria sua mãe, né? Você não é todo mundo, você funciona do seu jeitinho e não tem nenhum problema funcionar do seu jeitinho, fazer as coisas do seu jeito, para obter os melhores resultados no final. Lembrando, sempre dentro de um contexto positivo, né? Um contexto positivo geral mesmo, né? Social, tá? Mas então, pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vai ser uma live um pouquinho menor, porque eu vou fazer uma série de lives, como eu falei para vocês, né? Nós faremos aí uma série de lives, onde eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas inteligências, né? Deixando claro novamente que não só a inteligência vai te trazer as ferramentas necessárias, mas ela é uma ferramenta muito importante. Vou explicar um pouquinho para vocês por que uma pessoa que vê lá no estudo que tem uma inteligência linguística, na verdade, ela não consegue estudar pelos métodos que a gente vê na internet. E outra coisa que eu vejo muito na internet, gente, isso é importante. Esses dias eu estava até vendo um site, e lá ele falava assim, como desenvolver, por exemplo, uma inteligência linguística. Aí no site falava assim, leia poemas todos os dias. Gente, se eu colocar um lógico matemático para ler poema todo dia, ele vai jogar o livro de poema, infelizmente. Porque o cérebro dele vai se irritar. Ele consegue fazer isso quantas vezes, né? Quanto tempo ele vai conseguir fazer isso? Né? Quanto ele vai empregar de energia nisso que vai causar mais ganho do que desconforto? Então a gente tem que pensar sobre isso. Mas eu vou falar sobre todas as inteligências, mostrar para vocês por que a gente pode usar métodos diferentes, pode casar métodos, né? Lembrando que a gente não usa só uma das inteligências quando a gente está estudando, por isso é importante entender que, mesmo que você tenha várias pessoas com aquela inteligência, sei lá, visual predominante, o mesmo método talvez não funcione para todas. E não vai funcionar porque ela tem outras inteligências predominantes e porque elas interagem de forma diferente com as características pessoais daquela pessoa, com as características de personalidade, isso gera um resultado bem diferente. Por isso que é importante a gente entender que cada um tem a sua característica pessoal, tá? Mas teremos live, então, vamos fazer uma sequência de lives sobre todas as inteligências. Vou falar um pouquinho para vocês como que a gente pode traçar aí um processo certeiro, né? Que eu faço, mostrar para vocês como que eu consigo isso, né? Como que é esse resultado, que realmente a gente só vai conseguir individualmente para cada um em consultoria, porque é quando eu avalio especificamente cada um, eu faço perguntas, eu brinco com os meus alunos, olha, eu vou te fazer umas perguntas, você está livre para responder o que você quiser, né? Às vezes eu faço perguntas para eles que eles acham estranho, você acha engraçado, tipo assim, você gosta, sei lá, super-herói, tá bom, qual o seu super-herói favorito? E a hora que ele me traz o super-herói favorito, isso me traz tanta informação, gente, às vezes o aluno, ele pensa, para que ela está perguntando isso? Tem um motivo. Então, esse motivo, ele é importante, ele vai me ajudar a ter ferramentas para te entender e conseguir te mostrar qual é o melhor método para você, tá bom? Gente, eu espero que essa live, esse vídeo tenha ajudado você aí, né? Essa live aqui, quem viu ao vivo, vai ficar gravado, né? A gente vai ter aí a disponibilização desse vídeo, dessa aula em outras plataformas. Então, você que está assistindo depois, espero que isso tenha te ajudado a compreender um pouquinho como as coisas funcionam, né? Como você pode se beneficiar desses processos todos. Eu peço para vocês que não desanimem, né? Nós estamos aí começando um outro semestre e que você possa receber essas informações como uma forma de te animar a buscar, então, quais são as ferramentas para você, para que você tenha aí o melhor semestre da sua vida, que a cada semestre que venha para frente seja, então, o melhor semestre, né? Então, daqui para frente sejam os melhores semestres da sua faculdade e não só para a faculdade, gente, para que você consiga entender. Se autoconhecendo, você vai conseguir escolher qual área você quer trabalhar, o que você quer fazer da sua vida, e você vai ser um profissional melhor. Então, nós teremos aí uma questão até na nossa sociedade, né? Pessoas que se conhecem, pessoas que gostam do que fazem, que entendem como elas funcionam, elas se tornam pessoas que podem contribuir mais com a sociedade e ser melhores profissionais, vários benefícios
dessa característica aí, né? Dessa jornada positiva para cada um. Tá bom, pessoal? Olha, bom dia a todos. Tenham aí um bom restinho de semana, né? Tô vendo os alunos meus entrando aí agora. Meninos, depois vejam a live. Espero que eu tenha contribuído na vida de vocês, como vocês contribuíram na minha, e que eu possa contribuir na vida de várias pessoas e que a gente possa trabalhar junto aí e construir aí um tijolinho, né? Tijolinho de tijolinho, 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 para construir aí uma estrutura positiva para que todos possam se beneficiar das suas faculdades, das suas vidas e que tenhamos aí mensagens positivas para o mundo todo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.